No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você está aí assistindo pela Rede Boas Novas de televisão ou pela internet no site www.boasnovas.tv. Se você não nos assiste sempre, está começando a conhecer a gente agora, quero dizer para você que nossos programas, eles são apresentados aqui sempre num horário inédito e também no horário alternativo. E depois disso, eles ficam à sua disposição no nosso site, no www.boasnovas.tv. E lá você pode vê-lo quantas vezes você quiser. E se tiver um programa mais antigo, que já não está à sua disposição no site, manda um e-mail para a gente e fala o programa que você quer ver e a gente vai colocar lá para que você possa revê-lo, tirar suas dúvidas e usá-lo da melhor forma possível, da forma que for conveniente para você. Porque é assim mesmo, aqui a gente gosta de atender você, gosta de falar os temas que você tem interesse em ouvir e em tirar dúvidas, porque nós queremos ver você sempre bem informado e você de cabeça para cima. E olha, a gente pode fazer tudo isso, pode estar presente com você 24 horas por dia, aqui no Brasil, fora do Brasil, pelo site, pelo seu smartphone ou pelo seu tablet, porque a gente tem também um exército de pessoas que nos acompanham, que nos ajudam a cumprir as nossas metas. São os nossos queridos semeadores de boas novas, que eu quero sempre deixar aqui o nosso abraço carinhoso, o nosso agradecimento, porque você entendeu a missão, entendeu o desafio e tem aí feito parte do exército de semeadores. Como? Quando você ora pela Boas Novas e quando você contribui com qualquer valor que você possa, desde R$1 por dia até o valor que couber no seu bolso. O importante é que você faça isso de coração e que você entenda que quando você se torna um semeador, você está cumprindo o ID de Jesus e nos ajudando a pregar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares do mundo. Obrigada, semeador de Boas Novas. Você que ainda não é um semeador, mas sente no coração o desejo de também assumir esse desafio, liga aí, 212-6300 ou entra no nosso site. Qualquer hora do dia ou da noite, você pode se tornar um semeador. De resto, que o próprio Senhor abençoe a sua decisão, daqueles que já tomaram e daqueles que ainda se tornarão semeadores e retribua com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Só Ele pode efetivamente te dar o retorno que você espera. Obrigada, semeador de Boas Novas. Após 5 anos de validação da nova lei que regula o trabalho doméstico, esse mercado ainda anda muito confuso, muito polêmico e permanecem muitas dúvidas, tanto para patrões quanto para empregados. Isso acaba afetando o mercado de trabalho, afetando a oferta de emprego nesse mercado e muitas dúvidas efetivamente sobre os direitos e deveres de cada um. Por exemplo, os cuidadores, eles se enquadram nessa nova lei? Quais são efetivamente as regras do jogo? Quais são os direitos e deveres desse trabalhador? Você pediu e o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre os cuidadores e a legislação. Começamos com o informativo e aguardamos você com um time especial. Com a promulgação da PEC que garante aos trabalhadores domésticos o mesmo regime a que são submetidos os demais empregados registrados, o custo do serviço de um cuidador com certeza passará ao orçamento de muitas famílias. A Associação dos Cuidadores já teme pela queda dos salários. Esses profissionais terão direitos que ainda precisam ser regulamentados para começar a valer, como, por exemplo, FGTS, seguro-desemprego e auxílio creche. O plantão da noite também não está em vigor ainda, mas já gera dúvidas. A proposta que amplia os direitos dos prestadores de serviços domésticos vai facilitar a vida dos cuidadores de idosos ou enfermos, que hoje cumprem longas jornadas de trabalho, mas pode levar também a um número grande de pessoas que necessitam de cuidados a serem internados em instituições, segundo profissionais do setor. Pois é. A gente recebeu aí uma solicitação para a gente estar falando novamente sobre esse tema, porque o que se percebe é que ainda há muita dúvida, muita polêmica no mercado. Algumas pessoas temendo
trazer e tomar o serviço dos domésticos, porque não sabe muito como fazer, como lidar. Outros que já são cuidadores e cuidadores de idosos, por exemplo, perdendo as suas posições, porque o patrão, vamos chamar assim, né? Ele não sabe muito como lidar, ele tem medo de permanecer tomando esse serviço. E aí, o que fazer? O que fazer com os idosos? O que fazer com aqueles que precisam do trabalho dos cuidadores? É isso que a gente vai debater com você, conversar com você no programa de hoje sobre o tema a legislação e os cuidadores. Recebo aqui no estúdio um time muito bacana, conosco o Dr. César Romero, ele é César Romero Viana Júnior, nome completo, né? Ele que é advogado, diretor da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, vai nos ajudar a tirar dúvidas aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Pela oportunidade. Vamos, com certeza, na medida do possível, tirar as dúvidas que chegarem. Você tem sido muito acionado aí por conta dessa nova lei? Bastante. Muitas dúvidas, muitas polêmicas em cima da legislação. A legislação é muito nova, sequer está regulamentada ainda algumas coisas novas, de modo que existem dúvidas, não existem soluções ainda e que traz muito conflito para toda a relação patrão-empregado. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Vamos. né? E ver o que a gente pode ajudar a esclarecer, certo? Também conosco a Aline Gomes. Vocês já conhecem a Aline, ela já esteve aqui com a gente antes. Ela que é psicóloga, diretora-geral da Agência de Empregadas Cuidar Bem. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando eu vim da outra vez, a gente estava na crista da onda, né? Foi no mês que entrou em vigor a legislação. Passado agora alguns meses, a gente vai falar mais à frente, mas a poeira baixou um pouquinho e alguns patrões tomaram algumas medidas para não ficarem desassistidos. E aí a gente vai ver com o doutor César se essas medidas estão certas ou não. Mas você considera que ainda tem muita poeira nesse mercado? Tem, bastante. Com certeza. Verdade. E olha, completa o nosso time de hoje a Ana Lúcia Oliveira da Silva. A Ana Lúcia, ela é cuidadora de idosos e já trabalha nessa área há 2 anos e hoje veio aqui para nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse mercado. Muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Viu? E aí, você tem dúvidas sobre essa nova lei? Como muitos têm, com certeza. Isso tem afetado o dia a dia de trabalho, a relação patrão-empregado, na tua opinião? Afeta bastante. No meu caso, por enquanto, ainda não, né? Por causa dos acordos, né? Mas, com certeza, tem muito conflito ainda aí. Perfeito. Vamos entender um pouquinho, né? Quais são os principais conflitos que estão aí no ar. Verdade. Eu queria começar perguntando para vocês assim, qual é a diferença entre... Eu vou fazer essa pergunta para a Aline. Ela que trabalha com agência, assim e tal, né? Qual é a diferença entre babá e cuidador? A babá, ela cuida da criança. O cuidador de idoso, isso é questão de nomenclatura. Né? O cuidador de idoso cuida do idoso. Mas, se a gente for ao Ministério do Trabalho puxar a questão de nomenclatura, também encontra-se cuidador de criança, cuidador de pessoas com necessidades especiais. Então, quando se fala cuidador, é interessante especificar qual. Quando ligam para a agência pedindo, eu preciso de uma pessoa para me dar uma assistência para cuidar de um acamado. Às vezes esse acamado, infelizmente, é um jovem, né? Às vezes o cadeirante é uma criança. Então a gente precisa saber, cuidador de quem? Existe alguma questão assim mais legal sobre esse tipo de titulação ou não? A nomenclatura, o nome do cargo, vamos dizer assim, vamos lá. Começa é aleatório. Que existe uma confusão muito grande quando você fala em trabalhador doméstico. Todo mundo imagina que trabalhador doméstico é aquela empregada doméstica que lava, cozinha e que auxilia nas tarefas do lar. Mas, na verdade, o trabalhador doméstico é todo aquele que presta os seus serviços para uma entidade familiar, sem fins lucrativos. Tá? Essa é a definição do empregado doméstico. Ele pode ser motorista, ele pode ser a babá, ele pode ser a empregada doméstica, a cozinheira, a lavadeira, pode ser o cuidador
Entendeu? Todas essas subclassificações, digamos assim, do nome empregador doméstico, o jardineiro, tudo isso ele é trabalhador doméstico. E tem mais, né, doutor? Eu acho que a gente já fez essa pergunta antes, mas não tem importância. Uma pessoa que ela é contratada por uma empresa para prestar serviço numa casa, ele é trabalhador doméstico ou não? Não, em função do vínculo que se formou com a empresa. Ele é um trabalhador, ele pode até exercer as atividades de um trabalhador doméstico, mas ele na verdade, ele é empregado da empresa, desviado de função, exercendo as atividades de doméstico na casa do patrão ou do diretor, mas aí o vínculo dele é com a empresa. Perfeito. Só é considerado empregado doméstico na verdade, se ele é contratado pela pessoa física. Não, isso. O empregado doméstico, ele é contratado para atender as necessidades da família, tá? Seja dirigir, lavar, cozinhar, cuidar, tá? E até a edição da PEC, que agora já é a emenda constitucional 72, se eu não me engano, existia muita diferenciação entre o trabalhador de uma indústria, de uma empresa e o trabalhador doméstico. A partir da aprovação da PEC, eles foram praticamente igualados. Em que pese essa nivelação ainda não está na prática, porque o projeto de regulamentação ainda está tramitando pelo Congresso. Mas os direitos foram basicamente igualados. Basicamente. Por que ainda basicamente? A gente não tira esse basicamente. Por que a gente não pode chamar de foram igualados? Porque ainda não foram implementados, tá? E existem coisas que podem, apesar da lei genericamente ter criado, a regulamentação criar parâmetros diferenciados para o trabalhador doméstico e para um trabalhador de uma empresa normal, por exemplo. Eu tiro como, acho que basicamente vem muito também, por exemplo, a empresa ela tem fins para poder arcar com o FGTS. O empregador, pessoa física, ele não aumenta, a remuneração dele não aumentou para ele poder arcar com esse... A grande diferença disso é que uma empresa, de um modo geral, ela sempre trabalha objetivando lucro. Então ela bota o custo do empregado, o custo do FGTS, o custo do INSS, enfim, todos os custos decorrentes daquela relação de emprego, ela bota isso no custo dela. Já a família que não objetiva o lucro, não tem como repassar esses custos. Então tem que efetivamente arcar... E não dá para você tratar igual os desiguais. Não dá para chegar agora com o patrão e dizer assim, olha só, agora eu tenho mais o fundo de garantia aqui, etc. Mas tem que aumentar o salário. Porque a maioria arca com essas despesas com o salário do idoso, que também é bastante diferenciado. Né? O salário do idoso, já pensou um idoso com salário mínimo, inválido, numa aposentadoria família, que nem corrige, inclusive nem corrige dentro dos parâmetros normais. Eles até retiram, até o contrário. Até retiram. Retiram. Pois é, que doideira. Olha só, perguntando para você, Ana, você entende que essa função de cuidador, ela se enquadra nessa nova lei dos domésticos? Na tua opinião, enquadra ou não? É complicado, enquadra sim. Só é ruim as cargas horárias, né? E o salário, porque tinha que ser regulamentada e com um teto salarial, né, estipulado, né, diferenciando do jardineiro, da doméstica que lava, da cozinheira, entendeu? Porque mas enquadra sim, acho que deveria ser 13º, tudo direitinho, apesar de que tem cuidadores que trabalham por carga horária, 12 horas trabalha 12 por 36, 24 por 48, e dali já vai pegar um outro extra. É daí que fazemos o nosso salário, né? Então, se ficarmos com a nova lei de 8 horas trabalhadas, o patrão não vai querer pagar a hora extra. E aí a gente fica, né, no prejuízo. E até, assim, quando é que o idoso mais precisa de alguém? À noite. À noite. E o noturno também é muito mais caro. Quer dizer, aumentou 66%, se eu não me engano. Porque à noite é quando o idoso tem a maior propensão de quedas, né? Quando ele precisa ir ao banheiro. Então, e aí à noite ficou caro. E como é que uma família arca com esse custo? Perfeito. A gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, vamos dar uma paradinha e aí a gente volta. Agora eu quero saber dos especialistas. Se enquadra ou não enquadra?
a função do cuidador se enquadra ou não nessa nova legislação. E vem cá, e como é que é? Pode esse negócio de 12 por 36? Como é que é? 12 24 por 48? O que é isso na prática, né? E quem ganha e quem perde com essa história? Tá bom? Cavalo. Cabeça pra cima. Cabeça para cima é assim, você pede e a gente responde, a gente fala sobre aquilo que você está precisando ouvir, esclarecer, etc. Hoje a gente está falando aqui sobre os cuidadores e a nova legislação, como é que fica essa história e nossos especialistas. Os cuidadores se enquadram de fato ou não se enquadram na nova lei do trabalho doméstico? Hoje, tecnicamente, eles se enquadram, não há dúvida quanto a esse enquadramento. Entendeu? Até se você precisar registro no Ministério do Trabalho para fazer contribuições na Caixa Econômica do Fundo de Garantia, não há dúvida de que ele é enquadrado como doméstico. Perfeito. Então, tecnicamente, não tem dúvida hoje. E existe alguma diferenciação nesse mercado para essa questão do cuidador de idoso, para o cuidador daquela pessoa que tem necessidades especiais, da criança, do jovem? Existe nesse mercado alguma diferenciação na hora de contratar essa pessoa? Como é que isso funciona? Geralmente o critério é maior quando se é para cuidar de uma pessoa, diferente do caso de cuidar de contratar uma doméstica, porque a doméstica, não é desmerecendo, mas são funções diferentes. O cuidador de idoso, ou a babá, ele vai cuidar de um ser humano. A doméstica, geralmente, ela tem relações humanas na casa, mas ela cuida de limpeza, lavar, passar. Se você estragar uma roupa, ok, a gente tem como substituir. Agora, se você machucar um idoso, machucar uma criança, já é um pouco mais delicado. Então, eu concordo com o doutor César, que realmente sim, se enquadra, mas eu sou ainda do time dos cuidadores que deveria ter eles deveriam ser vistos com um outro olhar. Só que aí, claro, também se enquadrariam as babás, porque tem a questão da necessidade de dormir à noite, tem a questão... A lei agora diz que o profissional doméstico tem direito a 1 hora de almoço. Acho justo ter 1 hora de almoço. Mas como é que esse cuidador de idoso vai parar e deixar esse idoso sozinho 1 hora? Como é que essa babá vai parar e deixar sozinha essa criança 1 hora? Pensar 1 hora que ela tem de direito. Então, acho que tem algumas questões que não conseguiram ainda casar com a nova legislação. No caso de cuidador e no caso de babá, que são quem lidam com seres humanos. Como é que vocês têm lidado com isso? Você, na prática, no seu dia a dia, como é que lida com essa história? Você para essa hora para o almoço? Como é que funciona? Eu não paro, mas eu tenho a minha empregadora, que quando eu não estou, ela está. Então, a gente reveza. Mas eu não... Em relação a isso, eu não tenho problema. 1 hora de almoço, mesmo porque não somos... não está regulamentado ainda, né? Não temos vínculo trabalhista, entendeu? Mas não vejo problema, não. Porque, porque não são todos os dias que eu estou lá, então se eu estou ali, eu estou direcionando aquilo ali, entendeu? Como é que você trabalha? Você trabalha nesse regime 12 por 36? Eu trabalho segunda, eu entro segunda, saio na terça e sexta-feira. E 2 sábados no mês. Porque aí vem aquele fator. A família, ela adoece junto com o idoso. Quando você tem uma família extensa e que tem aquela união, um ajuda o outro. Já tem aqueles que são só. Tem a mãe, eu tenho o pai, no meu caso. A minha, ela é ela e um irmão. E ela é viúva, tem um filho. E há 10 anos que ela vem tratando da mãe. Há 2 anos a mãe dela está acamada. Teve 3 AVC, tudo por via sonda, já tem atrofiamento, ela não se move. Então, ela tem aquele carinho pela mãe, né? Também é um ser humano. Eu me apeguei demais, tanto à mãe quanto a ela, entendeu? A família, todo mundo me conhece. Entendeu? Então, a gente vai pegando amor, carinho, entendeu? Então, não tem como a gente cobrar, exigir. Se a gente está ali, eu me propus aquilo e vou cumprir até onde eu puder, entendeu? Na prática, foi isso que a gente viu. Só uma perguntinha. Ana, você passou a trabalhar nesse esquema
de 2 vezes por semana depois da lei ou antes da lei já era assim? Não, que na verdade eu trabalhei com uma ação social com idosos na região onde eu moro e eu tinha 2 dias para isso. Eu trabalhei com médicos e geriatria, essas coisas assim. E aí eu precisava de 2 dias na semana. E devido também ao salário que ela poderia pagar, então estipulamos, entramos num acordo de eu ficar 2, 3 vezes na semana e o sábado para ela sair, namorar, porque ela precisava. Não é obrigatório, né? Isso foi um acordo que eu fiz com ela. Ok, é só para entender se é uma questão da forçação da lei, né? Não. Foi um projeto que eu tinha. Desculpa, Aline, te cortei. Não, porque é isso que a gente está dizendo. As relações se criam, os afetos, os vínculos se criam. Depois é muito complicado, né? Aí, quando entrou a lei, as pessoas falaram, poxa, eu durmo aqui na casa, eu durmo no quarto com a criança, eu me apego à criança, eu durmo no quarto com o idoso, eu me apego ao idoso. Agora ficou caro para a família manter o meu horário, então serei mandada embora. Muitas foram mandadas embora. Serei mandada embora, então cortou-se, muita gente perdeu o emprego por conta da legislação. Outras não. Ainda mais depois que passaram esses meses, né? A poeira foi baixando. Muitos viraram para o empregador e falaram assim, vamos fazer o seguinte, eu gosto da casa, a senhora gosta de mim, vamos fazer o seguinte, a gente acerta um valor fixo que engloba o noturno e não se discute. E isso partiu muito das profissionais. Então, deixa eu fazer uma parte só para não criar uma falsa impressão. A Ana Lúcia falou que ela não tem a carteira assinada porque ainda não está regulamentada. A questão da carteira assinada já está regulamentado, já é obrigatório há muito tempo. Então, quem não tem a carteira assinada hoje está na ilegalidade. Isso tecnicamente falando. Em que pese a gente sabe que os acordos existem, mas não é o correto. A pessoa está prejudicando o empregado, que não vai ter no futuro o seu direito à aposentação, no prazo previsto, na idade prevista, em função de não ter essa contribuição previdenciária, e o patrão também vai estar descoberto, sujeito a multas do Ministério do Trabalho, enfim, não está legal a relação. Tá? E quanto ao que a Aline falou, a questão da relação, eu acho que as pessoas têm que ter sempre presente que, apesar dessa intimidade, dessa pessoalidade da natureza da relação do empregado doméstico, é sempre uma relação de emprego. Você não pode perder isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal. Entendeu? Eu ia voltar mesmo, senhor. O senhor se antecipou bacana, de forma bacana, sem problema. Eu queria fazer uma observação. No meu caso, eu estou onde eu estou e aceitei as condições, mesmo porque pela parte afetiva, eu não cobro a lei, a carteira assinada, essas coisas não. Daqui para frente, se caso eu tiver que sair por algum motivo, é claro que eu vou procurar uma estabilidade, né? Porque eu preciso da carta do INSS, etc. Mas, no momento, foi um acordo que eu fiz, eu estou satisfeita e ela, eu creio que está também, né? Então... Eu acho que o ponto que está sendo colocado aqui, sabe, Ana, e que é fundamental, e é isso mesmo que o doutor César está colocando, que tá legal, você fez um acordo, vocês estão trabalhando em comum acordo. Isso é mais comum do que se pode imaginar. Eu quero já fazer uma outra colocação aqui. Mas é uma situação que ela, do ponto de vista técnico, é ilegal. Seria uma situação que tranquilamente ficaria coberta pelo conceito da nova lei, porque o tipo de trabalho, o tempo que está sendo dado, são tempos que se enquadram na nova legislação do emprego doméstico. Doutor, me diga uma coisa. Só para complementar, a legislação trabalhista, ela, mesmo antes dessas alterações que ocorreram, ela já colocava a questão da carteira, da assinatura da carteira, como uma coisa indisponível. Ou seja, não está à disposição das partes. Vamos combinar de assinar? Não vamos combinar de assinar? Isso não existe. A lei impõe o que se chama de direito indisponível, a assinatura da carteira. E só para complementar, tem que ser assinada dentro de 48 horas ao iniciar na casa e se trabalhar a partir de 3 vezes por semana. Isso é muito bacana. E eu acho que eu quero destacar aqui é o objetivo da lei, o objetivo maior da lei. Esse é super importante que a gente traga à tona, né? Que o objetivo da lei é proteger
aquele trabalhador que durante anos ele fica, trabalha, coloca a sua força de trabalho num lar, com uma família, e às vezes chega na velhice e ele não tem cobertura nenhuma, não tem uma aposentadoria, literalmente não tem onde cair morto, não tem uma poupança da vida em termos do FGTS. Então, esse é o grande objetivo da lei, né? Com certeza. Dar esse tipo de cobertura. E isso é essencial que a gente olhe. Mas eu também não resisto aqui a colocar um outro lado, né? O governo tem que se preocupar com a regulamentação, ele tem que se preocupar com esses acordos, porque é engraçado que o governo, quando convém a ele também sai da regra, né? Haja vista aí agora, contrata isso, contrata aquilo, contrata médico, não sei o quê, não tem nada de regra, nem de CLT, nem de concurso, nem de nada, cria suas próprias regras, porque tem uma condição que precisa ser preenchida. E aí fica aqui o meu registro, sim, que é preciso que o governo também olhe essas questões, porque a lei é importante, mas as relações que se estabelecem, elas são importantes também, e eu aposto que muita gente tem tido dificuldade nessa manutenção do trabalho, porque está um com medo para um lado, o outro lá, né, desconfiado para o outro, e aí a gente, né, é o que a gente vê, né? Eu fico preocupada que às vezes o governo está aí muito numa linha do que faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? E isso é complicado. Bastante. Não é? Eu fico pensando, doutor, que essa questão, né, do emprego doméstico, uma nova lei mexe um pouquinho com o que a gente já foi vendo das relações trabalhistas no Brasil. Agora a gente está vivendo um momento onde os empregos formais eles estão aumentando, né? As empresas, elas até por precaução, elas estão se preocupando mais em formalizar as relações de emprego, mas essa relação do emprego informal, durante muito tempo, foi osso duro de roer aqui no Brasil, né? Não, foi, até hoje ainda é. Hoje nós temos 20% da classe, da categoria, em situação legal, ou seja, com a carteira assinada. 20%. Os outros 80% estão na ilegalidade ou estão sem carteira assinada. Ou com salário abaixo do salário mínimo. Ou com salário abaixo do mínimo, que é outra ilegalidade. Mas voltando aqui para os nossos cuidadores, você acha que deveria ter uma legislação específica para os cuidadores? Eu acho que sim, deveria sim. Principalmente em relação ao salário. Né? Porque é complicado por causa da carga horária, por causa da responsabilidade. Tem idoso que anda, é só acompanhante, leva na praça, vai para o cinema. Agora tem outros que já é mais complicado, está em estágio final. Tem os enfermeiros que torna-se mais caros ainda manter um enfermeiro dentro da residência com um idoso nesse estado. Então, estamos aí para... Então, acho que deveria ter também um piso, né? Um teto, uma coisa Existem duas soluções para tentar minimizar essa situação. Um seria através de uma regulamentação, uma lei que fixasse jornada, que eu acho que é uma solução mais difícil, mais complicada de se dar. Agora, tem outra solução que eu acho que é mais simples. Eu acho que nada impede. Já existe uma associação dos criadores, né? Dos cuidadores, desculpa. Eu tenho conhecimento da associação. À medida que essa associação se organizar politicamente, constituir um sindicato, ela passa a ter legitimidade para, através de um acordo coletivo, negociar com o sindicato dos patrões que já existem, dos empregadores domésticos, para negociar um piso salarial adequado, uma jornada, você pode flexibilizar a jornada para, em vez de ser 8 horas diárias ou 44 semanais, criar uma jornada de 12 por 36 ou 24, o que for conveniente para a classe. Essa seria uma solução mais rápida que depende única e exclusivamente da classe. Essa seria uma alternativa bastante coerente, legal e eu acho que é mais rápida. Mas, no momento... passa por aguardar a regulamentação da lei que foi Alguém aprovada. se movendo para regulamentar qualquer coisa ou não? Tem, no Congresso já existe o processo de regulamentação, já foram feitas várias emendas, várias propostas, mas ainda não tem nada aprovado. Estão em discussão. Tem um fator também, experiência e indicação, porque muitos têm receio de chegar numa agência e
contratar um especialista que não conheça. Chegar, botar com seu pai, sua mãe e entregar ali sem... Aí vem a câmera, que é um pouco dá um pouco de constrangimento você trabalhar com aquela câmera. Eu tenho lá, mas não é ligada, é desligada. Entendeu? Então, existe esse fato de referência. Então, para colocar realmente, para cuidar de um idoso, de um parente, um ente querido, tem que ter aquele histórico. Então, acho que a agência ainda fica um pouco atrás disso. Então, até acostumarem, até ela ser bem divulgada e até selecionar, vai ser um pouquinho difícil. Então, acho que ainda vale muito a indicação, a experiência. Eu quero entender como é que as agências estão lidando com essa questão, né? Como que é feita a oferta e até que ponto há uma redução da demanda por cuidadores e esses idosos, especialmente os idosos, estão sendo encaminhados para casas a gente não gosta de chamar de asilo, né? Mas repouso, casas de repouso para cuidar numa alternativa a ter um cuidador dentro de casa. Tá, mas eu já tenho que dar uma nova paradinha, a gente faz o intervalo e volta já já. Vamos. Cabeça pra cima. E aí, até aqui o nosso papo, a nossa conversa ajudou você? Já está aí tirando algum tipo de dúvida, melhorando a sua tomada de decisão para chamar alguém, para cuidar da pessoa que você precisa em casa e você que é cuidador. Está ajudando em alguma coisa? Se não, manda aí a sua pergunta, a sua dúvida. Mesmo depois do programa, a gente recebendo, a gente responde. Tá legal? E aí, na sua agência, como é que tem acontecido esse negócio? A demanda por cuidadores, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. 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 Em abril, quando saiu a mudança da lei, nós recebemos muitas ligações com pessoas com dúvidas do que fazer. Meados de abril, início de maio, percebemos muitas demissões, não necessariamente de profissionais nossos, mas até profissionais indo à agência buscar emprego porque foram demitidas. E a gente observava que essas profissionais eram profissionais muito boas. Então, assim, a família realmente não estava abrindo mão daquela profissional ao bel prazer, porque realmente, assim, não tem opção, tem que abrir mão de você. Eram profissionais com anos de experiência em carteira, com um currículo excelente, que você via sendo demitidas. Ficamos surpresos porque quando nós vimos o que seria a nova legislação, nós ficamos felizes, né? Porque, afinal de contas, elas seriam assistidas. As profissionais domésticas, como um todo, a cozinheira, a babá, cuidador, seriam assistidas, seriam um fundo de garantia. Só que quando a legislação foi para a prática, nós vimos que elas estavam mais revoltadas do que qualquer outra pessoa, às vezes até do que o empregador. Que o empregador ficou chateado de ter que abrir mão daquela profissional dentro de casa, mas quem for sem emprego, sem renda, foi a profissional doméstica, cuidadora, babá. Então, observamos que isso aconteceu. Aí entrou junho, julho, percebemos que como a lei, o FGTS ainda não foi para a prática, o auxílio família também não foi para a prática, enfim, outras coisas que oneravam a contratação de cuidador não foi em prática, aí retomaram as contratações. As pessoas voltaram a contratar a questão noturna, né? Até teve o adicional noturno, hora extra, mas não viram que não era aquele bicho que tinham pintado no início, retomaram as contratações. Eu gostaria de aproveitar e explicar aqui a diferença entre agência e cooperativa, porque lá a gente recebe muita ligação com essa dúvida. Certo. E acho que é uma dúvida interessante de se clarear para quem está contratando e para quem quer procurar um emprego. A cooperativa é uma organização onde, me corrija se eu estiver errada, mas a cooperativa é uma organização onde cada profissional ele contribui mensalmente para que ele consiga aquela vaga, né? Uma vez estando na vaga, com o emprego, todo mês ele tem que descontar uma parte do salário dele para ser cooperativado. E quem paga o profissional não é a família paga a cooperativa e a cooperativa repassa o salário para esse profissional. A agência é diferente. A agência nós só ajudamos a fazer essa seleção. A família entra em contato conosco, diz como é a profissional que ela precisa, questão de salário, de idade, de experiência. Às vezes tem família que liga e fala, eu quero uma pessoa culta porque meu pai é uma pessoa culta e gosta de conversar com pessoas que leem os jornais, debatam, enfim. Então, tem cada especificidade da solicitação.
Então, a agência, a pessoa liga, entra em contato, fala como é a vaga que ela precisa, o cuidador que ela precisa, e nós selecionamos esses candidatos e apresentamos para a família. Nós respeitamos muito a experiência comprovada na carteira de trabalho. Então, para a gente tem que ter experiência em carteira. Se tiver enfermagem ou não, é indiferente, mas claro, com enfermagem, seja técnico, seja enfermeira mesmo, é um ponto a favor. E nesse período de seleção, quando nós fazemos questão da carteira assinada, que a gente faz a checagem, a gente tira antecedentes criminais, quando a gente pede a carteira assinada, a gente observa que, dentre todos os profissionais domésticos, dentre todas as funções de profissionais domésticos, o que menos tem carteira assinada é o cuidador de idoso. Desses 20%, cuidador de idoso. De idoso. Uhum. Desses 20%, acredito que tenham a carteira assinada, né, estejam legalizados, acredito que 5% sejam só de cuidador. O resto, os outros 15% devam se dividir entre babás, domésticas e cozinheiras, o que é lamentável. E aí, também, como há muitos anos que eu trabalho com isso, o que a gente observou? Que muitas famílias têm medo de assinar a carteira. Ou porque, infelizmente, o idoso está para falecer, então vai assinar a carteira com o idoso, às vezes, já acamado, sendo hospitalizado. Ou quem administra a contratação, às vezes, é o filho. Então, o filho não quer se responsabilizar por uma contratação que sai do salário do pai, dos encargos do pai. Então, são umas questões burocráticas que faz com que esse cuidador de idoso não tenha, na maioria das vezes, a carteira assinada. Uhum. Ele perca em relação às babás e às domésticas. Talvez isso que a Ana colocou aqui, né, da relação de confiança, dessa coisa da intimidade, do companheirismo, talvez seja uma das funções que mais requer essa coisa de tem que bater, né, tem que fazer sentido para o outro. E aí acabem sendo os mais informais da história. Acho que em tudo você tem que gostar do que faz, né? Uhum. E existe também muitos patrões que podem pagar, mas preferem dar o mínimo. Então, quando você chega a perceber aquilo, você também passa a trabalhar mal, né? Passa a não ser tão eficiente, porque ele também não está me dando, então vou dar o quê de volta, não é verdade? Que dicas a gente podia dar aqui do ponto de vista, né, da legislação para esse telespectador que nos assiste, e aí dos dois lados, né? Tanto o cuidador quanto aquele que quer contratar para viabilizar, tirar um pouco desse medo, orientar com relação à questão das jornadas, com relação à remuneração noturna, essa história da hora extra. Então, vamos lá. Hoje, não há modificação nenhuma implementada em função dessa regulamentação, tá? À exceção de horas extras, que já são devidas, o adicional noturno, que já é devido, e o salário mínimo. Tá? O que eu recomendo para as pessoas que tenham essa necessidade, ou de uma empregada dormir em casa, ou de uma contratação de uma jornada que seja diferente da jornada legalmente fixada, que faça, em paralelo ao contrato existente na carteira de trabalho, um contrato escrito. Tá? Estabelecendo as cláusulas, as condições, estabelecendo um horário de almoço, um horário de tanto a tanto é trabalho, ela dorme, mas o horário de tanto a tanto é dedicado ao descanso, ao sono, não há trabalho nesse período. Botar essas regras por escrito, sempre, claro, observando o que está na legislação. Você não pode nunca fazer um acordo do que é contra a legislação. Fixar uma jornada de 300 horas por mês, quando a jornada legal não é essa. Aí você vai estar ilegal do mesmo jeito. Mas você pode condicionar, acertar uma jornada legal, tantas horas extras por dia, que serão pagas na forma da lei, que tem um adicional de 50% para cada hora. O adicional noturno é devido de 10 da noite às 6 da manhã, tem a incidência do percentual. Ou seja, procurar botar a relação legal num contrato à parte Tenho feito isso para muitos clientes. E com isso diferenciar o trabalho, no caso, esse contrato colocaria, porque não pode assinar carteira como cuidador de idoso, pode? Pode, não tem problema nenhum, pode. Ah, tá, entendi. Não tem impedimento nenhum para isso. Na função, na carteira de trabalho, quem tiver carteira de trabalho pode abrir para verificar, tem o nome do empregador, embaixo o CPF, ou CNPJ, se for empresa, né, pessoa jurídica,
embaixo o endereço do empregador e na linha de baixo existe a função. Nessa função que deve estar especificando o que você faz na casa. Entendi. Tem que estar lá escrito acompanhante de idoso, cuidador de idoso. Muitas famílias, por receio, colocam doméstica e entre parênteses colocam de fato a função. Motorista, doméstica, cuidador, doméstica, babá, mas não há diferença. O importante é estar lá o estabelecimento residencial, também na linha de baixo. Vem estabelecimento residencial. Pronto, já entende que é uma profissional doméstica. Esse negócio de título, às vezes, gera muita confusão, né? Como é que chama? Ai, não pode, por exemplo, não pode registrar como cuidador. Na verdade, as titulações, elas são muito pessoais, né? Muito como a gente vai definir aquela função. Fora aquelas carreiras que têm títulos regulamentados por sindicatos, por isso, por aquilo, aí aquilo tem que ser rígido, né? Mesmo assim, as empresas ainda podem criar novos títulos dentro de um plano, etc. Mas eu estou falando por causa da carga horária e por causa do salário, que é diferenciado. Pois é. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa colocação aqui da Ana para esclarecer uma coisa, né? Existe um salário padrão, porque existe um salário mínimo. É o mínimo. Que é o que a legislação determina, que é o mínimo que pode ser pago para qualquer posição. Mas nada R$ impede. 802,50. Mas nada impede que você tenha um cuidador ganhando mais, uma empregada doméstica ganhando mais, uma cozinheira ganhando mais. Esse é o mínimo fixado. Agora, impede-se que tenha ganhando menos, né? Quando está ganhando menos, aí está fora da legislação. Está fora da legislação. Está fora da legislação. Se trabalhar menos de 3 vezes por semana na residência. Então, a outra coisa como a Ana falou, ela falou que ela tem um horário de almoço, que ela se reveza e tal, mas que ela não se importa de tirar efetivamente. Pode, a legislação depois, como é que reage a esse negócio? Porque o horário de almoço não é algo que o trabalhador não pode abrir mão desse direito? Como é que funciona isso para a doméstica? É exatamente igual a hipótese da assinatura da carteira. Um trabalhador não pode dizer, não, eu não quero tirar o horário de almoço, eu não preciso tirar o horário de almoço, eu não quero minha carteira assinada. Essa possibilidade, a lei não prevê essa possibilidade. A lei exige que o empregado tenha carteira assinada, tire o seu horário de almoço e outras exigências mais que estão lá na lei. O direito de trabalho é um direito indisponível, quer dizer, que o trabalhador não pode dizer, eu não quero isso. Está na lei, tem que ser cumprido. Agora, a justiça só funciona provocada. Tá? Ela só vai, a patroa dela só vai vir a sofrer uma sanção em 2 hipóteses. Uma de fiscalização do Ministério do Trabalho, que em nível residencial praticamente não existe. Tá? Ou se ela provocar a justiça pedindo a reparação dos seus direitos, aí a justiça funciona. Que esse é o risco, né? Não seria o meu caso. Esse é o risco. Não, estamos falando de genérica. A gente está falando de uma forma geral. Esse é o risco, né? Da gente poder entender e apostar que o trabalhador vai fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer, que não vai fazer, né? E correr o risco de se mudar de ideia, né? Ter que pagar por isso. E vai pagar, né, doutor? Com certeza. Vai pagar, vai pagar. Pois é, a gente já vai para o novo intervalo, na verdade, para o nosso último intervalo. Mas antes, eu quero que você assista um recadinho que eu gravei para você. E no próximo bloco, quando a gente voltar, a gente volta aqui com a nossa boa música. E a gente vai ter a música do Ministério Íntimos na Adoração. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Cabeça pra cima.
Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Te quero mais que o ar. Não consigo imaginar minha vida sem você. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Te quero mais que o ar. Não consigo imaginar minha vida sem você. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Jesus, eu te Jesus, eu te quero. Te quero mais que o ar. Não consigo imaginar minha vida sem você. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Te quero mais que o ar. Não consigo imaginar minha vida sem você. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou. Nada me importa mais. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Eu vou pros teus braços, me jogar em teus abraços. Nada me importa mais. Aleluia. Que delícia. Glória a Deus. Que delícia. Um louvor que remete a gente para a intimidade com o Pai, né? Nome propício e íntimos na adoração. Verdade. Que delícia. Realmente não tem lugar melhor para a gente estar do que aí nos braços do Pai. Verdade. Né? E aí, como é que é? Que a gente quiser ouvir vocês nas igrejas, etc., estão disponíveis? Como é que vocês Claro, trabalham? com certeza. A É agenda isso da aí. gente aí
no 74012033 ou através do Facebook, facebook.com/íntimos na adoração oficial. Entre em contato com a gente, né? Território nacional, janeiro, Estados Unidos, a gente já tem uma agenda. Opa! E, graças a Deus, Que Deus está bacana. abençoando Mas bastante. hoje vocês estão aqui, no Cabeça pra Cima. E aí, olha, aproveita, porque a música é boa. Muito boa. Obrigadíssimas Obrigado, pela presença de vocês aqui. Obrigado. Eu volto já já com vocês, tá bom? E olha, obrigada também a vocês pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada, Ana, permitindo a gente poder aí compartilhar a sua experiência com o nosso telespectador. Eu que agradeço. Isso Precisando. aí. Tá joia. Obrigada também, Aline, né, por estar aí trazendo pra gente a sua experiência, a sua bagagem. Obrigada também pela oportunidade de ajudar um pouquinho as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Isso aí. Obrigada, doutor, por também nos esclarecer aqui, trazer informações precisas sobre a legislação Obrigado a você, trabalhista. Celeste, pela oportunidade. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se eventualmente ficou alguma dúvida, tenho os contatos através da produção. Vou ter o maior prazer em esclarecer. Perfeito. Se eu fosse você, aproveitava, hein? Pode ligar mesmo, porque ele vai tirar dúvida e ele vai ajudar você. Todos que estão aqui, se você quiser, é só ligar. Garanto que eles vão te ajudar. Obrigada pela sua presença também e participação conosco no programa de hoje. Esperemos ter atendido a sua demanda e fica na paz, na doce e gostosa paz de Cristo. Tchau. Terminamos o programa com a boa música do Ministério Íntimos na Adoração. Com vocês. Uma geração de loucos, apaixonados por